E passando por tudo isso, né, ao longo da manhã, a gente vai explorar ainda discussões sobre o consumo, sobre o produto, mas eu acho que tem um ponto muito importante, sensível, que o nosso amigo da GEL, Giovanni Rosa, vai contar aqui para nós, como um grande consultor aí no mercado, com uma passagem gigantesca pelo setor, da logística, o BioGNL e suas aplicações. Por favor. Bem-vindo, Giovanni. Obrigado. Obrigado, Dante, pelas palavras. Iniciar agradecendo ao Alessandro, Diego e todo o time da GEL aí pela receptividade e pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu que já tive a oportunidade de estruturar alguns eventos, e é fantástico quando você vê o desencadeamento dos assuntos e como eles vão sendo complementares. Então, o Fernando aqui acabou adiantando algumas falas minhas, e, por sinal, eu devo fazer o mesmo para o João Paulo da Petrobras em relação ao biometano. Quando eu estava vindo para cá, estava lembrando um pouco da minha história. Como disse o Dante, já tem alguns anos de estrada, aí, mais de 20 anos de distribuição de gás, trabalhando em empresas distribuidoras no Brasil todo e no Grupo Mitsui. Em 2014, tive a oportunidade de estar no Japão e visitar uma planta de GNL, de recebimento de GNL, terminal de Soregawa, e vi lá o GNL em forma líquida, né, congelando as coisas, e tem vários amigos aqui do setor que já percebeu já tiveram a oportunidade de trabalhar com isso, e a grande facilidade logística que o GNL, e no nosso caso, né, o biometano via BioGNL tem. Então, essa apresentação de hoje tem essa tendência da gente estar conversando. O meu objetivo aqui não é falar muito da gás orgânico, mas só para contextualizar, é a empresa de integração energética. Então, considerando aí toda a cadeia, a gente tem a oportunidade de trabalhar a integração, trabalhar essas fontes entre o resíduo e, efetivamente, o combustível gerado por ele. E, no nosso caso, a gente busca o propósito aí de tornar o mundo mais sustentável, com a licença poética do professor Falabella, né? A gente acredita, e quando a gente acredita, a gente ama, e quando a gente ama, a gente se esforça ao máximo para dar o máximo de informação. A apresentação tem várias informações mais gerais, mas a ideia é a gente ir conversando mesmo, e fica aqui no slide um pouco da nossa história, alguns dos clientes que a gente já atende, parceiros, boa parte a gente tem aqui na mesa aqui frequentando com a gente. Falar um pouquinho do BioGNL e do biometano é falar de transição energética. Então, não tinha como deixar de fora. Alguns já vão me perdoar que já ter visto esse slide em outros eventos, né? Inclusive em Londrina, no final do ano passado. E a gente traz isso, né? A gente tem uma longa jornada entre o Era Uma Vez, né, e o Felizes para Sempre. Então, o que a gente busca nesse trajeto? A transição. E o BioGNL é um elemento de transição, é um energético com base no biometano, que tem a potencial de reduzir a expectativa de aquecimento global, tem o potencial de atender os objetivos sustentáveis. O professor Falabella comentou bastante essa parte de sustentabilidade, também já adiantou muito da minha fala aqui, mas é isso. É o que a gente está buscando para o futuro, para as próximas gerações, para 2030, 2050, 2100. Uma grande aposta como tecnologia, como visando aí um futuro melhor, é a utilização do biometano em sua forma líquida, o BioGNL, contribuindo assim para a descarbonização. Mas tem um pouco da história, né? Como eu falei, eu trabalhei em distribuição de gás natural, então fica vou adiantar um pouco aspectos da indústria de rede, falar um pouco de logística e comentar um pouco essa diferença que biogás, biometano
e gás natural. Também não vou ler todos os conceitos, mas assim, a grande intenção aqui é que o biogás ele tem, entre outros elementos, o CH4. Em alguns, essa percentual pode variar bastante, teor de metano. Mas, em síntese, é isso. Ele precisa ser purificado, ser feito upgrade nele, para que se obter o biometano, e se uma vez em biometano, atingindo todas as características do biometano, você passa a ter um gás intercambiável com toda a característica do gás natural e podendo ser utilizado por estrutura dutoviária. Mas o Brasil, a gente conhece, tem dificuldades assim, logísticas e de infraestrutura em diversos setores, ferrovias, estradas, enfim. Então, a gente não é diferente no gás. Por todo o esforço que a Petrobras, como principal player aí no passado, fez, professor, se chegou a uma indústria de redes no Brasil que atende uma região limitada, né, assim, muito no litoral, muito no centro de cargas, muito no PIB, mas que deixou um potencial gigantesco, né, de interiorização. E uma forma de fazer essa interiorização é investir em soluções logísticas, né? Então, o potencial de atendimento em redes no Brasil ele é grande em termos de extensão, e uma opção é você trabalhar uma logística diferenciada, aproveitando o GNL e o bio-GNL. Ainda nessa linha de logística, então, vou adiantar um pouquinho. Poderia trazer só esse slide aqui para falar e ficar aqui conversando com vocês, mas eu tenho um pouco mais, então não vou me ater nesse momento. A gente olha o biometano dentro de uma filosofia de, até bem pouco tempo, muito local, né? Era muito aplicação mais localizada para frotas próprias, enfim. Isso tem aumentado à medida que a tecnologia avança. À medida que a gente busca novas formas de levar o gás mais longe, a gente pode escolher entre as tecnologias a depender da situação em cada momento. Esse quadro da EPE mostra bem isso. Então, você tem uma opção por gasoduto muito mais favorável num primeiro instante, mas quando você começa a buscar longas distâncias e volumes diferentes, você acaba tendo outras opções de logísticas. Uma delas é o gás natural comprimido, em que você reduz por compressão a 300 vezes a molécula de gás, e o gás natural liquefeito, onde você faz o efeito de chegar a 600 vezes. Então, a apresentação ela vai mostrando um pouco dessa ideia do gasoduto virtual, que nada mais é que fazer chegar gás em regiões não atendidas e aplicá-lo, né, em geração de energia, como o Fernando comentou, na indústria diretamente, na indústria petroquímica como matéria-prima, para queima direta, para diversos pontos da indústria como um todo, que é muito similar ao gás natural. Existe também uma tendência de atuação com redes estruturantes, que é um conceito bem bacana, que as distribuidoras estão cada vez mais se aperfeiçoando nessa movimentação de ter cidades verdes, cidades inteligentes, em que você tem uma rede estruturante localizada no interior e você pode supri-la por uma logística de GNL e, no nosso caso, o bio-GNL. Esses dois últimos pontos, né, quando a gente trata de mobilidade, seja GNV, seja GNC ou GNL, para aplicação direta dos motores, a gente vai conversar daqui a pouco, que tem crescido muito e que pode, na nossa ótica, mudar muito essa curva da aplicação por distâncias e por volumes, porque a gente acaba tendo consumo em todos os lugares quando o GNL passa a ser um combustível, né? Então, essa aplicação a gente acredita nela totalmente. Bom, mas tem um ponto, né? Tem vários desafios. A apresentação ela vê
versa sobre desafios. O primeiro delas, o Fernando também comentou, a questão da qualidade do gás, né? E por todo o esforço que a ANP tem feito em discutir, em abrir a discussão sobre a aporte regulatória, ainda tem espaço para discussão. E, no caso da qualidade do gás, para o caso de GNL, e aí eu vou fazer um disclaimer aqui e agradecer ao Luiz da Galileu, a gente trocou uma bola bem legal sobre criogenia e sobre esses aspectos da produção do gás. A gente tem um teor de nitrogênio aí para lidar com eles. Alguns projetos aqui no Brasil ainda não avançaram, porque na produção do biogás, excesso de nitrogênio, ele acaba dando mais trabalho para você fazer a purificação, no caso do biogás, do biometano. E esse efeito combinado de variações da produção, na composição do gás, e alta teor de nitrogênio, atrapalham num processo fundamental para o GNL, que é a criogenia, que é quando se resfria a menos 162 graus para se obter o hidrogênio, o metano na forma líquida e poder reduzir o seu volume em 600 vezes. Então, essa lógica de qualidade é muito importante a gente ter em mente na hora de setar os nossos projetos, e passa a ser um desafio. Quando a gente olhar a criogenia como um todo, esse processo ele acaba tendo também outro desafio, um consumo elevado de energia, ou ele exige uma complexidade em termos de mix de gases refrigerantes. Então, são pontos que, somados, eles trazem uma complexidade para o GNL, por isso, para o bio-GNL e para o GNL também. Por isso, a gente ainda está vivendo um momento de desenvolvimento de tecnologia, mas o potencial é sensacional em termos de aplicação, em termos ambientais, em termos de descarbonização. Então, esse conceito todo de gasodutos virtuais, ele pode ser utilizado o bio-GNL para facilitar a forma de transporte de gás, de biometano, e ele pode ser aplicado diretamente como combustível. Já estou partindo para o final, estou querendo ser breve quanto à luta do Popó e do Bambam, né? Mas não estou com tanta pressa assim, acredito que vocês não, e a gente ainda tem um tempinho. E o que a gente pode esperar aí de futuro, né? E como é que a gente está enxergando isso em outros lugares? Como foi comentado, o desafio regulatório, isso transponde um pouco essa questão de quais são as entidades regulatórias que estão envolvidas nesse momento. Hoje a ANP tem essa atribuição, mas tem muitas interfaces com a ANEEL, por exemplo, quando você vai aplicar para a energia elétrica também. Quando você vai para a mobilidade, a ANP hoje é indiscutivelmente o item que a gente acredita que está sendo bem administrado e bem discutido em termos de regulação. E uma vantagem do gasoduto virtual, do GNL em si, é atingir longas distâncias quando comparado ao gás natural liquefeito. Então, como ele tem uma capacidade de rendimento em termos de compressão, diminuição de volume em relação ao GNC, o seu primo, ele acaba tendo uma facilidade muito grande para a aplicação de longas distâncias, e isso também é muito, muito positivo. No caso do gás natural, existem estudos aqui, eu trouxe os dados aqui da European Biogas Association, em que se menciona que o próprio uso do GNL já se reduza 28% menos de emissões de carbono e 90% de particulados, o que já é uma grande coisa quando a gente olha aquela nossa primeira imagem lá de emissões do Era Uma Vez. Então, a gente tem a possibilidade de utilizar
o BioGNL como futuro, a gente tem grande condição de reduzir as emissões e trazer até a filosofia do efeito negativo na conta, né? Como ele efetivamente é o biogás que iria, o metano que iria para a atmosfera, quando a gente aplica ele como combustível, estima-se, segundo o estudo, que 130% de efeito positivo numa planta, numa utilização 100% a BioGNL, o que é muito interessante e desejável, no nosso caso, de Felizes para Sempre. Então, olhando o futuro, me perdoem os mais jovens, né, mas quem é da minha geração viu De Volta para o Futuro 1000 vezes, Sessão da Tarde e tudo mais, pensando, poxa, o carro movido a lixo. Né? Eu acho que a mobilidade é um pouco disso. Né? A gente, na época, eles previam um carro movido a lixo em 2015 e esse futuro já chegou. E atrelado a ele, a gente tem algumas tarefas de casa. Né? Recentemente, como eu falei, a mídia está se estruturando e está dando muita atenção para a mobilidade com BioGNL e com GNL. A princípio, teve uma notícia aqui que, na mesma semana, choveu gente me ligando para saber, pô, e agora, como é que a gente vai fazer o BioGNL, que eu também quero ter caminhão movido a GNL. Então, isso é uma tendência. A gente sabe que está competindo com eletrificação, está competindo com outras tecnologias, com o próprio hidrogênio, como o Fernando falou. Mas a gente acredita que, de curtíssimo prazo, a gente tem essa possibilidade de utilização. Né? Mesmo o Rogério, CEO da Prumo, comentou hoje que ele tem uma demanda no porto. Então, essa demanda poderia ser suprida por biometano com o BioGNL para movimentar a frota marítima, enfim, toda a frota do porto. Cabe estudos, cabe aproveitar essas oportunidades que a vida nos dá, né? Então, tem que fazer estudo, tem que trazer se efetivamente a gente tem o benefício tanto ambiental quanto econômico, que é fundamental para quem faz negócios. E tem uma via aqui para se pavimentar, para se trabalhar renovabilidade da matriz, com os benefícios dos biocombustíveis e do biometano, do BioGNL. Uma opção descentralizada, então você tem condições de produzir BioGNL nas mais diferentes partes do país. Traz uma inovação tecnológica, né? A gente que participa a Gás Orgânico participa da Associação Catarinense de Tecnologia, da ACAT, e se discute muito o uso da tecnologia para uma indústria como do gás natural e como colaborar nessa descarbonização. Já vou deixar aqui uma propaganda para o Energy Show, que é um evento que é em Florianópolis, de 10 a 13 de junho, ao qual a gente está participando lá e ajudando a organizar como associado da ACAT. E o dever de casa de buscar a promoção de políticas que permitam que o BioGNL efetivamente tome conta das nossas ruas, dos nossos mares, e, mais do que isso, seja complementar a produção de biocombustíveis, sendo uma opção, uma rota interessante para trabalhar. E, por último, como eu falei, a gente ter esse drive de descarbonização, a gente poder aproveitar e viver num país, num mundo melhor, nessa ideia de ter segurança, eficiência e inclusão, ao qual o biometano ele tem esse condão aí, utilizando toda a indústria do biogás e trazendo desenvolvimento para o país como um todo. Então, a gente fica à disposição para questões, para conversas. Meu plano é passar o dia aqui também com vocês, a gente acompanhar as demais temáticas, e inovação e tecnologia é tudo que a gente precisa. E parabéns à GEL pela realização desse evento. Obrigado, Giovanni. Obrigado, Giovanni, por estar conosco. Bom, esse tema, além de ser muito relevante, você traz de forma muito clara. À tarde, no bloco de mercado, a gente volta a falar de logística,
Também vamos falar de transição de frota, que é algo que muitos dos produtores, geradores de resíduos, buscam como solução, né? Não só o uso do biometano para substituição dos combustíveis das indústrias, mas das suas próprias frotas. Então, vamos voltar a esse tema, com certeza é muito importante.